Dr. Roberto Orcades, carioca nascido no bairro do Maitá, em 19 de abril de 1947, é um médico cardiologista renomado na cidade do Rio de Janeiro. Dr. Roberto, o que é o Fluminense para o senhor? O Fluminense para mim é a minha vida, quer dizer, além da minha mulher hoje, quer dizer, além da perda dos meus pais, a minha mulher, com quem estou casado há 48 anos, e os meus 4 filhos, a minha vida sempre foi o Fluminense. Eu, depois de nascido, fui morar na rua General Glicério, onde morei até 3 anos atrás. Agora saí da General Glicério e estou morando no Cosme Velho, mas nunca saí daquela área. E fui criado dentro do Fluminense, onde aos 8 anos meu pai me deu um título de sócio proprietário e eu comecei com natação no Fluminense. O professor era o conhecido Cachimbal e eu nadei pelo Fluminense até a minha juventude maior. Quando então comecei a me apaixonar pelo tênis, esporte que joguei depois de vários campeonatos cariocas brasileiros, esporte que eu joguei até 2 ou 3 anos atrás, quando tive uma ruptura da musculatura do ombro e aí fui obrigado a parar de jogar. Então, basicamente, o Fluminense para mim é tudo, não só para mim, como para a educação dos meus filhos. Você sabe, Walter, como é difícil hoje você criar filhos, ainda mais 4 homens. Quer dizer, o esporte é a coisa mais importante para fazer com que as crianças, vamos assim chamar, se afastem das drogas, dos tóxicos, dessas coisas. E o Fluminense, sempre um clube tradicional, centenário, fidalgo, foi aonde eu tive a minha infância e onde eu criei os meus filhos. Como é que o senhor se envolveu politicamente com o Fluminense? Na realidade, eu tive uma vida muito dinâmica do ponto de vista de comando, vamos assim dizer. Eu muito cedo saí do Brasil, eu me formei com 22 anos em medicina e naquela época, em 1970, não havia cursos de pós-graduação, residência, nada disso. E eu fiz um concurso para a Embaixada Americana e fui fazer o meu mestrado, que correspondia a alguma coisa do fellowship, fui fazer em Oxford, na Inglaterra. De lá fui para Cleveland, no estado de Ohio, onde eu passei mais 6 anos. Então eu voltei para o Brasil, depois de formado com 22 anos, diretamente para algumas funções. Então a história do Fluminense foi uma gratidão minha por toda a minha formação, eu usar toda a minha experiência administrativa. Eu, quando voltei para o Brasil, fiz concurso para o Ministério da Saúde, fui classificado e fui alocado no então Hospital de Clínicas de Laranjeiras, e ali trabalhei 45 anos. No Hospital de Laranjeiras, por coincidência, eu consegui transformar aquilo numa fundação, no Instituto Nacional de Cardiologia, hoje é o Hospital de Referência Nacional em Cardiologia. E ali, a minha vida toda, o Procardíaco foi um outro pronto-socorro que a gente ajudou a fundar, o Hospital Samaritano a gente desenvolveu a cardiologia. Quer dizer, eu sempre fui uma pessoa muito bem-sucedida na minha vida profissional. Mas tinha um dever na minha cabeça de servir ao meu apaixonado clube. Então isso era uma coisa que faltava. Aí eu digo, como é que o Fluminense vinha com uma série de problemas, não vamos citar nomes, mas presidentes que não tinham, assim, vamos dizer, essa experiência administrativa que eu acumulei ao longo desses quase 50 anos de formado em medicina. E aí houve um movimento interno, mais precisamente com o Dr. Davi Fischel, que já falecido,
E ele me convidou, justamente com o Francisco Horta e o Zé de Souza, para fazer parte da diretoria do Davi Fischel, que era aquele triunvirato naquela época. E eu fui vice-presidente médico durante anos. 2 mandatos do Davi, mais uma do triunvirato. Aí eu me apaixonei também pela área administrativa de clube de futebol, tendo em vista que a minha área administrativa, como diretor do Cardiobar, do Procardíaco, do Samaritano e do Hospital de Laranjeiras, a minha vivência administrativa era ela toda direcionada para a medicina. Eu digo, não deve ser tão difícil e tão complicado no futebol. Mal sabia eu que futebol era bem mais complicado do que a área técnica. Mas acho que ao longo desses anos, depois eu fui o candidato do Davi Fischel para a eleição, eu sucedi o Davi, que foi um excelente presidente, como Manuel Schwartz, como todos os outros. Eu sou da casa desde 1900, como já disse. Entrei para sócio no dia 26 de setembro de 55. Então é muito tempo lá dentro do Fluminense. A vida inteira foi ali, chá dançante, noite dançante, festas de formatura. Minha vida toda foi ali. E ali eu consegui formar também uma coisa que eu acho muito importante no tricolor, que é a consciência de fidalguia, a consciência de honestidade, a consciência do dever cumprido quando cumprido e o reconhecimento de saber reconhecer as coisas erradas e mudar quando tem que se mudar. Então passei a usar todo o meu conhecimento administrativo de toda essa história médica e dentro do Fluminense. Fui presidente por 2 gestões, a primeira delas com quase 70% dos votos da eleição, e na segunda com 30%, uma coisa assim. E daí começamos a organizar o título. Então a gente tem que de não deixar de referir alguns legados que eu deixei no Fluminense na área social, que para mim é muito importante. Eu tenho uma forte posição política social. Nós conseguimos fazer o refeitório dos funcionários com um fictício desconto nos salários, e os funcionários passaram a ter café, almoço e jantar. Quer dizer, essas coisas, se você dar condições de trabalho, eu aprendi sempre isso. A condição de trabalho ela é fundamental para que o trabalhador trabalhe bem. Consegui o patrocinador master do Fluminense na nossa época era a Unimed, consegui plano de saúde para todos os funcionários. Também isso tudo era por conta do clube. Quer dizer, do ponto de vista social, fizemos aquelas quermesses, aquelas festas. Olha, até hoje, nós estamos eu já larguei a direção do Fluminense em 2010. No decurso desses meus mandatos como vice-presidente e presidente, eu não tenho nenhuma mágoa de dizer, nenhuma mágoa. Eu tive 2 infartos, você vê que ironia, o cardiologista teve 2 infartos, tive um câncer, um linfoma de células B, não Hodgkin. E em nenhum momento, nesses episódios de doença, eu me afastei do clube. Eu ia a todos os jogos, viajava com os jogadores, me concentrava com os jogadores, era o primeiro a entrar no avião e o último a sair. Em todas essas... E qual não foi a surpresa para alguns que o Fluminense foi o time, neste período de 2005 a 2010, mais vencedor de todas as histórias do clube. Quer dizer, só para enumerar alguns, recuperamos um título sob júdice em 2002, era aquele, o Campeonato Carioca, que era chamado de Caixa d'Água. Depois fomos campeões, eu entrei no Fluminense campeão em 2005,
fomos vice-campeões em 2005 da Copa do Brasil, a final foi em São Januário, né, empatando com o Paulista no Maracanã, em São Januário, porque à época o Maracanã estava em reforma. Depois, em 2005, fomos campeões carioca e entreguei para o meu sucessor em 2010 como campeão brasileiro. Nesse meio, voltando a dizer, em 2002 recuperamos juridicamente o título, mais um título carioca. Em 2007 fomos campeões da Copa do Brasil, a final em Florianópolis. Em 2008, eu nunca na minha história, hoje estou com quase 70 anos, eu nunca na minha história vi uma festa como aquela no Maracanã, na Libertadores, e que a gente deixou de ganhar, porque eu não considero aquilo uma perda, aquele juiz argentino ladrão safado, que eu saí atrás dele para dar uns cascudos e ainda bem que não consegui, porque ele foi mais rápido. Em 2008, então, fomos vice da Libertadores. Em 2009, fomos vice da Sul-Americana. Em 2010, finalizando, fomos campeões brasileiros. Nas divisões de base, em Dubai, nós fomos tricampeões. Na Inglaterra, fomos bicampeões do Ireland Cup, ganhando em Londres para o Manchester United. Então eu acho que a gente tem aquela sensação tranquila de dever cumprido nesse período que eu tive no Fluminense. E vamos ver, agora aí estamos pensando em voltar para tentar ajudar as pessoas que vierem dentro dessa minha modesta participação dentro do Fluminense. Mas eu volto a dizer, o Fluminense é no bom sentido, uma cachaça para mim. Eu sou movido a Fluminense. Eu não consigo ficar fora do Fluminense. E não consigo deixar de pensar em Fluminense. Ontem mesmo, depois daquele malfadado 2-1 roubado em Volta Redonda, eu, Facebook lá, larguei o prego lá e por aí, e acho que nós todos devíamos ficar revoltados com o que está acontecendo no nosso clube. Eu acho que a parte, por exemplo, social, que na nossa época era festa todo sábado, eram festas de formatura, eram eventos, tinha o bar do tênis, que tinha evento toda sexta-feira à noite, o Salão Nobre era lotado todos, praticamente, fim de semana, sábado, domingo. Hoje você não vê nada mais disso. A Flu Boutique, que é um exemplo de uma coisa que acabou, porque eu não sei, mas era uma coisa histórica dentro do Fluminense, que foi extremamente desenvolvida também na nossa área. Cedemos mais espaço na época para o Remo e para o Pascoal. Ficou uma coisa super conhecida ao ponto deles abrirem filial na Barra, etc, etc. De repente, acabou tudo. O Fluminense hoje me preocupa muito, porque agora os meus netos já estão lá, os sócios e tal. Já são sócios de carteirinha, frequentam o Fluminense. E eles me perguntam muito: vovô, por que o Fluminense está tão vazio? Por que a gente não vê mais nada aqui de movimento, de torcida, nada disso? Quer dizer, é uma coisa triste que a gente espera com as eleições agora de novembro, tentar modificar esse status quo que tomou corpo no nosso clube nos últimos 6 anos. Acho que foi não estou culpando ninguém, mas foi uma desastrosa condução do nosso clube centenário. Doutor Arcádio, o senhor disse que tem o sentimento do dever cumprido, mas não existe nada ou algumas coisas que lhe remoem por dentro que o senhor gostaria de ter feito e não teve tempo de fazer? Tem algumas coisas pontuais. A primeira delas, eu não consigo fagocitar, usando um termo médico, eu não consigo engolir
a perda daquela Libertadores e, consequentemente, depois da Libertadores, você ia para o Mundial, o Campeonato Mundial, como tantos outros co-irmãos do Brasil ganharam. A outra coisa é desenvolver um pouco mais, quem sabe em Xerém, naquela época que a gente conseguiu, através da Prefeitura de Caxias, tanto o hotel, vou repetir, o Hotel Tele Santana, como concentração das divisões de base, a modernização, e conseguimos mais 4 campos. Quer dizer, terrenos ali existem. De repente fazer um estádio, uma arena de médio porte ali. Isso são coisas que a gente ainda pode pensar, ou os futuros presidentes do Fluminense. Parece que tem um projeto de um campo na Barra, conseguiram um local e tal. Não sei se é bom você dicotomizar, quer dizer, você tem um Fluminense em Caxias, lá em Xerém, que já tem uma estrutura, outro na Barra, outro nas Laranjeiras. E uma outra coisa foi um projeto que foi desenvolvido na minha época. O grande problema para a gente hipertrofiar a parte social nas Laranjeiras, até porque não existe clube nenhum ali em volta, né? Seria um estacionamento subterrâneo e uma ampliação das quadras de tênis, porque hoje a gente continua centenariamente com 4 quadras de saibo e uma quadra de cimento, que hoje está em bastante mau estado. Eu sei porque eu fui durante muito tempo frequentador das quadras do Fluminense, que foi o meu segundo, quer dizer, primeiro natação e depois tênis. Então essa também não conseguiu, o projeto está pronto. Quando o atual presidente assumiu, eu dei, porque eu não tinha como não fazê-lo, porque o Fluminense, como eu já disse, é a vida da gente. Então dei o projeto, foi feito pelo Cazé, tudo prontinho, bonitinho, já tinha até quem iria explorar por X tempo, eu não me lembro exatamente agora, aquele estacionamento subterrâneo, que aquela região onde está o Fluminense, em Álvaro Chaves, Soares Cabral, são prédios antigos que não tinham garagem, os carros dormem na rua. Seria uma forma, inclusive, indireta do Fluminense ganhar dinheiro com os estacionamentos subterrâneos. O projeto está pronto, já está entregue, ele é viável do ponto de vista de engenharia, e o resto é muita conversa, transformar aquilo num shopping, ou fazer, não sei, isso não pode, isso aí não tem nem... O fluxo de Laranjeiras, eu moro ali há 69 anos, é impossível, o trânsito já é ruim agora, assim, imagina se você inventar uma arena ou tentar fazer um shopping na sede do Fluminense, isso é impossível, isso como é que chama? Tem um ditado que diz, sequia de um dia cinza, sei lá, um ditado desse, eu sei falar sobre lei de Darwin, os mais fortes sobrevivem, os mais fracos sucumbem. Então a gente tem que ser forte no Fluminense para sobreviver a essa história mundial de penúria que a gente anda passando hoje. O senhor se diz muito preocupado com o aspecto social lá do clube, mas o futebol sempre é o carro-chefe porque mexe com a paixão da grande torcida do Fluminense. O senhor falou que é intragável não ter ganho a Libertadores naqueles pênaltis, com aquele juiz que nos roubou daquela forma, mas fora isso, um momento de muita alegria inesquecível para o senhor no futebol. No futebol? Eu diria que essa mesma decisão da Libertadores, porque nós vínhamos de um resultado adverso no Equador e a gente conseguiu, no tempo regulamentar, virar aquela diferença que a gente tinha perdido lá. E para mim ali já estava ganho a Libertadores. Eu ali, eu estava igual a... Como é que é? Pinto no lixo? Pinto no galinho. No lixo. Pinto no lixo. E uma outra grande vitória, que foi uma em nível nacional,
as duas grandes vitórias, que foi a Copa do Brasil, que nos deu o direito de depois de disputar a Libertadores, em 2007, em Florianópolis, ganhando do Figueirense. Gol do Roger? Gol do Roger. E para mim foi muito interessante, porque eu tenho um dos meus 4 filhos mora em Florianópolis. Então foi uma festa terrível naquele hotel maravilhoso, Majestic, que você participou dela. E então o campeonato de 2007, que também o Fluminense nunca tinha ganho. Então eu acho que a nossa gestão rompeu barreiras, quer dizer, Campeonato Brasileiro há 28 anos não ganhava. Campeonato Copa do Brasil nunca tinha ganho. Então a gente conseguiu tudo. Em Dubai, tricampeão, ganhando Ireland Cup, em Londres ganhando do Manchester United divisões de base. Eu acho que a história vai dizer ao longo dos anos e dos meus filhos tricolores o que o pai deles conseguiu fazer. E o outro é o Campeonato Brasileiro de 2010, que o Fluminense não ganhava, quer dizer, no campo, desde... Nunca, 28 anos não ganhava. 84. Foi desde 84. E a gente conseguiu recuperar, transformar a Taça de Prata em Campeonato Brasileiro, por isso que hoje nós somos tetracampeões brasileiros. Mas aquele campeonato ali também a gente jogou no campo do hoje Botafogo, né, no Engenhão. Também foi uma emoção muito grande. E eu, como eu já disse, eu era um presidente que entrava em campo, fazia... Algumas pessoas do mal dizem que era fazer marketing de causa própria. Não é nada disso, é porque eu sou tricolor mesmo. Então, se tiver que sair brigando com o juiz, eu vou brigar, como briguei com 2 que hoje são grandes amigos meus. Uma vez no campo no Vitória, na Bahia, esse juiz que hoje está da FIFA, o Warten, eu me agarrei com ele na área, que não marcou um pênalti. No final do jogo eu saí atrás dele e me agarrei com ele. Doutor, o senhor vai ser punido, eu quero saber. E o outro foi o Heber, Roberto Lopes. Roberto Lopes, que deu um tapa na cabeça dentro do vestiário do Fluminense, quando ele, depois de ter roubado o Fluminense Internacional lá no Beira-Rio, marcando uma falta que os caras empataram no final, lembra disso? E ele no final, eu tô lá, eu no vestiário, porque eu ia todos os vestiários, entrava em campo, revivi aquele negócio da bandeira, porque hoje acabou de novo, quer dizer, não é esse o Fluminense que a gente viveu em 6 anos, e eu fico aqui arrepiado quando falo desse meu Fluminense, que precisa voltar, né? Muito obrigado, doutor. Um abraço. Eu, hoje com quase 70 anos, eu agora estou tendo que cuidar mais dos meus netinhos, porque eles precisam vivenciar essa glória que se chama Fluminense Futebol Clube. Saudações tricolores. Saudações tricolores.